Amém? Amém, amém. Mas vamos agora chamar o pregador, o evangelista irmão Efraim, sobre o toque de somente crer. Irmão Efraim, com liberdade do Espírito Santo, vai trazer a palavra para nós nesta manhã. Amém? Levante suas mãos. Estamos rendidos a Ti, Senhor. Sabemos que os nossos corpos não são nada, os nossos conhecimentos de nada valem, se não estivermos entregues em Tuas mãos. E aqui neste instante, nós nos rendemos a Ti, Senhor, e Te pedimos, fala conosco nesta manhã, Senhor. Porque rompemos barreiras para estar aqui esta manhã. Já somos vitoriosos, Senhor. E o Senhor já nos tinha visto desde antes da fundação do mundo que aqui estaríamos. Então nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Bom dia com Jesus. Quero agradecer a confiança do pastor Milton. Que Deus continue abençoando. Estamos aqui para sermos abençoados por Deus, amém? Gostaria de ler a Escritura, 1 Reis, capítulo 17, versículo 3. Primeira Reis, capítulo 17, versículo 3. Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, como ouvimos no programa de ontem à tarde, o que o Senhor guarda é a sua palavra. E aqui lemos a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa vivificar isto em nossos corações. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, irmãos. Graças a Deus. Irmã Vânia, irmão Naldo, que Deus abençoe vocês. Deus vos encha da sua graça. A igreja, vamos dar um levantar de mãos para os irmãos de Nova Bandeirante. Que Deus abençoe vocês. Que o mesmo Espírito de Elias possa visitar os seus corações nesta manhã. Para Deus não tem barreiras, né, irmãos? Se Deus deu a tecnologia, foi para ser usada, né, pastor Milton? Isso aí foi Deus que deu, hein? Então vamos usar para o bem, né? Vamos saber usar. E eles estão ali agora, acredito que pelo celular, né, pastor Milton? Pelo celular, fazendo uso do que Deus deu para os seus filhos. Deus usa a ferramenta como Ele quer. Então, irmão, aqui está escrito assim: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Deus mandando o seu profeta se esconder.
que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. O profeta fala na mensagem Alimento Espiritual, vamos pegar ela já. Ele menciona esse ali, que ali te sustentem. Então, quando a pessoa é ordenado por Deus para um determinado lugar, ele tem que ir, porque é lá que Deus vai sustentar ele, né? Então, eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Vem os presidentes aí hoje com o negócio de Fome Zero e Bolsa Família, falando que foi ele que criou isso aí, né, pastor Milton? Isso aí está criado, ó. Deus tinha as maneiras de cuidar dos seus, e não era com migalha, era com pão e carne, que a Bíblia fala. Pão e carne, cedo, e pão e carne à tarde, e bebia do ribeiro de Querite. Graças a Deus por isto. A mensagem Alimento Espiritual em seu devido tempo. Parágrafo 18. Vamos começar por aqui. E deixar o profeta falar conosco esta manhã. E Elias foi um dos mais rústicos de todos. Ele era um homem do deserto. Ele saiu do deserto, viveu no deserto, e a Bíblia disse que se vestia de pelos. Ele tinha pele de ovelhas em voltas de si, e um pedaço de couro de camelo envolvendo os seus ombros, os lombos, muita barba crescida pelo rosto. Eu imagino que ele era um homem de aparência muito rústica e ruim para se olhar. Deus foi pegar alguém lá do deserto, que já andava pelo deserto, que vivia pelo deserto. 21. Este homem, ele foi um grande homem. Ele teve em uma geração pecaminosa diante de si. Acabe era rei, seu pai antes dele tinha sido mau, desde Salomão. Tinha havido um rei mau após o outro, e este homem, Acabe, o qual reinou por 22 anos em Samaria, era o pior de todos eles. Ele era um autêntico modernista. Ele cria em religião, certamente. E tinha tudo numa tendência moderna. Tinha seus 400 profetas hebreus, todos eles bem instruídos e treinados. Deus lhe enviou um que era Elias, e ele não creu. Eles tinham todos treinados ali, capacitados, mas por ele, pelo homem. E Deus pegou um lá do deserto. Estávamos falando ontem na casa do pastor Milton, a respeito da corrente. Vamos colocar no material uma corrente. Tem vários elos, e o elo mais forte é o elo mais fraco. Agora, como entender isto? Se você vai puxar um carro, já vi isso, a pessoa passa a corrente no carro de trás, e não tem como passar a corrente no carro da frente, e amarram a corda na corrente e amarram a corda no rabicho. Já viu isso, meu Marcos? E amarram a corda no rabicho. É corrente. Mas se a corda arrebentar, adiantou a corrente? Não adiantou nada a corrente. Então o elo mais forte é o elo mais fraco. As atenções têm que estar voltadas para o elo mais fraco. E no encontro agora o pastor Joaquim falou que o elo mais fraco é o mais forte através da restauração. Através da restauração. Mas Elias, este tisbita, era um homem do deserto, não um homem polido, era um homem rústico. Um certo dia, depois que Acabe tinha pecado tanto, que Deus não podia mais suportar,
Ele falou a Elias no deserto, e aqui veio ele descendo a estrada até Samaria, como frequentemente tinha ilustrado, talvez a barba branca projetando-se no seu rosto, a careca brilhando ao sol, os olhos pequenos estreitados, lá atrás com uma vara na mão, um sorriso no rosto, caminhou direto até o rei de Israel e disse: nem mesmo o orvalho cairá do céu até que eu chame por ele. Agora Elias tinha temor, irmão, por ser homem, mas ele sabia que era Deus que tinha mandado ele ali, que a sua palavra ia cumprir. Então, a coisa de Deus é tão preparada, que Deus falou assim: vai lá, fala e foge, vai lá, fala e sai, porque se ele ficasse ali, Acabe ia mandar matar ele. Deus nos dê homens assim, veja, homens que sabem o que estão fazendo, com assim diz o Senhor. Agora nós verificamos que antes que ele fizesse isto, Deus o tinha chamado, Deus o tinha falado com ele, portanto ele não estava com medo de nada, ele não estava com medo da sua mensagem, de que não aconteceria. Ele sabia que aconteceria. Os 3 jovens hebreus estavam com medo de entrar na fornalha? Não, eles não estavam com medo. Então Elias não estava com medo, ele sabia no espírito que Deus ia honrar aquilo que tinha falado para ele, o assim diz o Senhor. Ele sabia que aconteceria, ele sabia que era conforme a palavra do Senhor. E sabia que ele era o profeta de Deus para a hora. Portanto, quer o rei lhe cortar a cabeça, ou lançasse na prisão, ou o que quer que fizesse, não fazia diferença para ele. Ele tinha uma comissão, assim diz o Senhor, bem na cara do rei. O profeta falando, bem na cara do rei. Que pessoa rústica. Mas antes que ele fizesse isto, cortasse a cabeça dele, predissesse esta grande seca, Deus não permitirá que o pecado fique sem punição. Tem de haver uma punição. De que serviria uma lei sem punição? De que serviria dizer é contra a lei passar com sinal vermelho e nenhuma multa por trás dela? Ou nenhuma punição por trás dela? Não seria lei. De modo que há uma punição para o pecado. E quando Deus faz uma lei, e essa lei é afrontada, então tem de haver uma punição para isto. E Acabe tinha conseguido fazer isto. E essa nação violou todas as suas leis. Eles tinham uma grande igreja, tinham o templo, tinham homens instruídos de sobra, tinham profetas por todo o país, tinham uma escola deles produzindo-os como uma máquina, e tinham profetas de sobra, tinham sacerdotes de sobra, tinham escribas de sobra, só não tinha lugar para Jesus. Hoje se tem bispos, pastores de sobra, pastoras, bispas de sobra, só não tem lugar para Jesus em suas casas. Tinham escribas de sobra, tinham religião de sobra, mas estavam distantes da palavra de Deus. Deste modo, Deus chamou um homem totalmente de fora de qualquer das suas classes e enviou com o assim diz o Senhor. E note como ele cuida dos seus. Antes que enviasse este profeta com a mensagem, ele disse: Elias, vai e dize estas coisas ao rei Acabe. E agora, quando fizeres, foge dele rápido, porque preparei um lugar para ti, para tu ires durante a seca. Eu vou para cuidar de ti, Elias. Se tu apenas pregares a minha palavra, fizeres exatamente o que eu digo para fazer. Vamos repetir isso aqui de novo, irmãos. Olha, e note como ele cuida dos seus. Como ele cuida dos seus. Antes que enviasse este profeta com a mensagem, ele disse: Elias, vai e dize estas coisas ao rei Acabe.
E agora, quando o fizeres, foge dele rápido, porque prepararei um lugar para tu ires durante a seca. E Deus tem preparado este lugar para nós, irmãos. Enquanto o profeta fala nesta mensagem que não há um tempo de mais seca espiritual em que estamos vivendo. E se há um tempo de mais seca espiritual, e o que mais se vê nas cidades hoje são igrejas. São igrejas, vários títulos, vários nomes de igreja. Mas como está, eles estão longe da palavra de Deus. De modo que Deus chamou um Elias também para a nossa era, para trazer de volta o que estava perdido, para restaurar a árvore noiva. De modo que Deus chamou um Elias para a nossa era, para olhar para o elo mais fraco que somos nós. Estava lendo aqui com o pastor. Deixa eu retornar aqui. Se você é um filho de Deus, seja forte. Se te mostrares fraco, sua força será pequena. Então sejamos fortes, irmãos, porque o assim diz o Senhor é para nós. Então devemos ser fortes. Agora, e seus primeiros reis foram homens poderosos, Davi, Salomão e grandes homens. Nossos primeiros presidentes foram grandes homens, Washington, Lincoln e assim por diante. Então, finalmente, os presidentes ou os reis foram ficando mais corruptos o tempo todo e finalmente terminaram como este, como Acabe, o tipo exato, típico de nossos dias. Isso o profeta falando lá em 1965, 18 de julho de 1965. E se fosse hoje? Foram ficando mais corruptos, e mais corruptos, e mais corruptos, o tempo todo, e finalmente terminaram como Acabe, o tipo exato, típico de nossos dias. O povo tinha se tornado tão moderno que não queria escutar a verdadeira palavra de Deus. E naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha Facebook. E o profeta já tinha falado isso aqui. E hoje, tinha se tornado tão moderno que não queria escutar a verdadeira palavra de Deus. E você pode imaginar, num povo moderno como aquele, qual a impressão que um servo de Deus, verdadeiro e genuíno, passaria para eles? Da maneira que veio? Ora, ele está louco, ele não está no juízo normal, não poderia haver tal coisa. Eles eram religiosos, muitos religiosos. Eles tinham homens sinceros, tinham pessoas sinceras. Eles eram muito religiosos, mas não tinham assim diz o Senhor. Assim ele sabia ser necessário mais do que apenas uma teologia habitual, mais do que qualquer mensagem habitual, mais do que apenas pregar a palavra para fender seus corações empedrados. Ele sabia ser necessário, assim diz o Senhor, para enviar este juízo sobre aquele povo, de modo que ele sabia disso quando saiu com assim diz o Senhor. E era assim diz o Senhor. Desprezar aquilo era juízo. Desprezar esta palavra, irmão, é juízo. Desprezar o assim diz o Senhor para esta era é juízo. Vemos ali, o irmão William dando testemunho de algumas pessoas do campo que foram contra, que não deixaram nem mesmo os seus filhos irem à igreja, mas era o assim diz o Senhor que aqueles filhos queriam ir ouvir, e aquele pai foi contra o assim diz o Senhor. E Deus tem uma maneira provida, irmão William, para preparar cada coisa, seja como for. Se ele é um filho, Deus vai tratar com ele.
Deus tem a maneira certa de tratar com ele, então logo trata de fazer aquilo ser resolvido. Se é um problema, se é uma questão judicial, seja lá o que for, mas Deus prepara para resolver aquilo. E logo ele tem que reconhecer que é o assim diz o Senhor. Desprezar aquilo era juízo. Nós vemos isso em nossos dias também. Nós vemos isto em qualquer dia. Nada resta senão juízo para quando se ultrapassa a linha da misericórdia. Noé tinha o assim diz o Senhor para a sua época: vai chover. E ele não se cansava de falar vai chover, porque ele sabia que Deus zelava pela sua palavra. Então ele falava vai chover, não importa o que os cientistas dizem, vai chover. Irmão Wilson, como fica hoje para um professor cristão de ciência? Estava pensando ontem, ele tem que ensinar o que a SEDUC, o que o Ministério da Educação passa para ele ensinar, e como ele vai falar ali sobre a evolução humana. Mas Noé falou, vai chover, porque ele cria que a palavra de Deus ia se cumprir, aquilo ali era assim diz o Senhor, para a época de Noé. E choveu, e o assim diz o Senhor para a nossa época diz que tem um arrebatamento, irmãos. Embora muitos digam não vai ter, mas nós cremos no assim diz o Senhor para a nossa época, e o arrebatamento vai acontecer. Ele já está acontecendo. Ele já te arrebatou das denominações, já te arrebatou do mundo. E cada dia que passa, Ele está te arrebatando de mais uma coisa que não queríamos estar fazendo, mas Deus te arrebata de lá e te tira daquilo lá, porque é juízo não crer no assim diz o Senhor. Agora aquele tipo ali, com que eu vou tipificar Elias com a igreja hoje. A igreja de hoje, pouco antes do juízo, ele recebeu esta mensagem. Elias ele representou recebendo cuidados no natural, o seu alimento natural, porque não ia chover agora, conforme a palavra de Deus, por 3 anos e 6 meses, ou até que Elias chamasse por isto. E a hora que ele dissesse, a hora em que disseres, Elias, é a que será. A hora em que disseres, Elias, é a que será. Portanto, ele caminhou até o rei e disse, nem mesmo cairá orvalho até que eu chame por ele. Essa é uma carga e tanto, não é? O profeta fala. Esta é uma mensagem e tanto, não é? Diz o profeta, está escrito aqui, ó. Esta é uma carga e tanto, não é? Essa é uma mensagem e tanto. Agora o rei poderia falar, mas que caboquinho petulante. Quem é ele para falar que não vai chover? O que ele tem para falar que vai chover? Que não vai chover? Nós sabemos o que ele tinha. Ou assim diz o Senhor. E agora nós vamos tipificar isso com a seca espiritual de hoje. Agora todos sabemos, todos estamos bem conscientes que há uma grande seca espiritual na terra hoje, espiritualmente falando, e você sabe, isto foi predito pelos profetas que seria. Pouco antes da segunda vinda de Cristo, disse, virá uma fome na terra, e não será só fome de pão, mas de ouvir a palavra de Deus. E esse dia é agora, ouvir a verdadeira palavra de Deus. Agora isso tipifica a seca natural com a seca espiritual. Em um momento, como se dizer isso? Você vai falar que tem uma seca espiritual hoje no mundo? Com tantas igrejas, às vezes a pessoa do mundo vai falar, mas como uma seca espiritual? Se cada esquina que eu viro tem uma igreja, não se dá mais para dar um ponto
de referência. Ó, naquela igreja você vira, porque tem tantas igrejas. Cada esquina que você vira tem uma igreja. As pessoas estão mais doentes espiritualmente do que naturalmente falando. Tem mais igrejas do que farmácias. Mas estão todos longe da palavra de Deus. Não é nós que estamos dizendo, é a Bíblia que diz. Porque se eles estão indo contra Malaquias 10:7, Apocalipse 10:7, se eles estão contra Atos 2:38, eles estão longe da palavra. Há uma seca espiritual. Agora, mas Elias, durante esse tempo, teve um lugar secreto, a que Deus tinha ordenado para ir. Ô irmão, você tem um lugar secreto para ir? Em meio a tantas denominações, a tantas igrejas, longe da palavra de Deus, você tem um lugar secreto para estar reunido? Porque Deus tinha um lugar secreto para Elias, e Deus tinha ordenado ele a ir. Essa é a coisa que queremos ver. Agora, um pouco antes de termos a fila de oração, o profeta está falando, a igreja, Elias teve um lugar secreto, provido por Deus, provido pelo próprio Deus. Agora, a igreja não proveu isto para ele. O rei não proveu isto para ele. Ele próprio não proveu. Mas Deus proveu um lugar secreto para Elias ser alimentado o tempo todo durante a seca. Deus proveu um lugar secreto para Elias ser alimentado durante a seca. E nesta seca espiritual que estamos vivendo, irmãos, Deus tem provido um lugar secreto para os seus filhos, para ser alimentado com alimento espiritual para o nosso tempo. Deus tem provido um lugar secreto. Deus tem marcado uma reunião. Deus tem marcado uma conferência com os seus em um lugar secreto. Com assim diz o Senhor. Deus proveu um lugar secreto para Elias ser alimentado o tempo todo durante a seca, onde o seu alimento foi provido dia a dia. Ele não precisava se perguntar o que aconteceria amanhã, ou se o estoque se esgotaria. Deus disse: eu tenho ordenado aos corvos e eles te sustentarão. Que coisa maravilhosa! Um tipo do nosso lugar secreto em Cristo. Deus tem ordenado que esse alimento não faltará a nós, irmãos. Em um lugar secreto que Deus tem provido para nós. Não uma igreja, uma organização, mas Deus tem provido um lugar secreto para nós. 48 da mesma mensagem. Elias certa vez estava em Dotã, e o exército sírio tinha vindo e cercado a cidade para prendê-lo, porque sabia que era ali que o poder da nação se encontrava. Era naquele vidente. Ora, o rei, um dos homens, contou ao rei da Síria e disse: ora, tu sabes que Elias o profeta, o tisbita, conta ao rei de Israel que tu falas na tua câmara secreta? Ele disse: vai e apanha aquele sujeito. Esse é o sujeito que está nos estorvando. É o exército sírio inteiro se pôs, sem ser percebido, em torno de Dotã. Eles estavam à sua volta toda. Agora, irmãos, quando este mundo descobrir que quando esta noiva for tirada daqui, nada mais se restará, aí será tarde, para eles reconhecerem o assim diz o Senhor.
Agora o poder da nação se encontrava nele. Era naquele vidente, um dos homens contou ao rei da Síria, disse: ora, tu sabes que Elias, o profeta, o tisbita, conta ao rei de Israel o que tu falas na tua câmara. E disse: vai e apanha aquele sujeito. Esse é o sujeito que está nos estorvando. E o exército sírio inteiro se pôs, sem ser percebido, em torno de Dotã. Eles estavam à sua volta toda. E Geazi, o servo do profeta, despertou e disse: ó meu pai, o exército estão todos à nossa volta, todos aqui, estamos completamente cercados. Geazi cita o exemplo, pastor, do limpador. Estava na casa do irmão ontem à noite, e às vezes nós olhamos para tantos problemas, tantas coisas que nos impedem de vir à igreja, tantas coisas que nos impedem de vir ao local secreto de Deus para nós. Quando você está viajando, os irmãos que viajam, que dirigem, sabem disso, e está chovendo e você começa a olhar no limpador do carro ali, você perde a visão da estrada. Você perde a visão da estrada. Se você ligar no mais forte, daqui a pouco, você está sendo hipnotizado pelo limpador. Você começa a olhar aquilo ali, e você perde a sua visão de aonde você está querendo ir. Você perde o foco quando você começa a olhar aquilo ali. E se tiver uma curva logo à frente, você vai fazer uma estrada diferente. Você vai abrir uma estrada onde não é estrada. E o profeta, na mensagem O Caminho Provido por Deus, ele fala que quando nós tomamos um atalho, nós nos deparamos em uma lagoa cheia de sapos, de girinos, e temos que regressar ao caminho de volta. Então, se começarmos a olhar aos obstáculos, aos problemas que tão pequenos são, mas que nós fazemos deles grandes, nós perdemos o foco, nós perdemos a visão da estrada. E Geazi ali estava olhando para o limpador do para-brisa. E Geazi olhou em volta, e Geazi, o profeta, o servo do profeta, despertou e disse: ó meu pai, os exércitos estão toda à nossa volta, todo aqui, estamos completamente cercados. E ele disse: ora, há mais conosco dos que estão com eles, está vendo? Tem um dizerzinho aí fora, o carro tem um para-brisa desse tamanho, e 2 retrovisorzinhos desse tamanho, significa que é para você olhar mais para frente, e não para trás. Então Geazi ali, ele não estava olhando a solução que Deus tinha. O assim diz o Senhor estava com ele era servo do profeta. Irmãos, nós temos o assim diz o Senhor. E quantas vezes, nós nos deparamos com problemas tão pequenos, e às vezes deixamos de vir à casa de Deus, ao local secreto, à reunião marcada. Às vezes pedimos tanto uma reunião com Deus, e no dia daquela reunião marcada nós faltamos. E ele falou: ora, há mais conosco do que com eles, você está vendo? E Geazi olhou em volta e disse: não vejo ninguém. E aí o profeta falou, ele disse: Senhor Deus, abre os olhos deste rapaz. E os seus olhos se abriram, e todos os morros estavam cheios de anjos, e carros estacionados em redor, as forças invisíveis. Elias caminhou direto até lá sem medo. E a Bíblia disse que ele os cegou. Ele saiu até ali, eles estavam cegos a ele. Saiu e disse: estais procurando Elias? Elias chegou e perguntou para ele: estais procurando Elias? E ele disse: sim, estamos procurando. Disse: vinde, eu vos direi onde ele está. E os conduziu direto a uma emboscada, exatamente aonde os exércitos saíram e os apanharam. Agora a Bíblia disse: ele os cegou, e isto encerra o assunto. E as pessoas estão espiritualmente cegas hoje. Se tinham assim, diz o Senhor, para abrir os olhos de Geazi,
existe também um assim diz o Senhor para a nossa época, para abrir os olhos daqueles que não querem ver. As pessoas estão espiritualmente cegas, ainda que o Senhor Deus desça no meio do povo e faça qualquer coisa, e as coisas que Ele prometeu, elas ainda assim não conseguem ver isto. Elas estão espiritualmente cegas, não conhecem a Deus, não conhecem o seu grande poder. Agora nós notamos que fizeram isso nos dias de Elias, e ainda fazem nos dias de hoje. Deus os cega. Dizem hoje que não há mais milagre, não há tal coisa, tudo isso é emoção, e nós somos prova disto, que ainda há milagres, irmãos. O profeta disse que se você não crê em milagres, você afronta Deus, e se você está aqui esta manhã, você é um milagre. Quantas vezes nós viajamos, oramos para sair e esquecemos de agradecer quando nós chegamos nos nossos destinos, quando é um milagre chegar no nosso destino. Passamos por acidentes, coisas terríveis, pessoas sem piedade, sem a direção defensiva de que aprende ao tirar sua habilitação. Mas isto é o milagre, porque Jesus chegou até nós. O assim diz o Senhor chegou para nós. Mas graças a Deus por isso, irmãos. Graças a Deus por isto. Quando Elias, aqui no versículo 7 de 1 Reis, capítulo 17, sucedeu que passados os dias, o ribeiro se secou, porque não havia havido chuva na terra. Então veio a palavra do Senhor a Elias novamente, dizendo: levanta-te e vai a Zarefate, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva, que te sustente. E então ele se levantou, e foi a Zarefate, e chegou à porta da cidade, e eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te num vaso um pouco d'água que beba. E indo ela buscá-lo, ela o chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor Deus, que nem um bolo tenho. Se ela soubesse, irmãos, que Elias estava ali pedindo para ela ali, ela estava ajudando Elias, mas Elias estava ali para ajudar ela. Senão um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Morramos? Não vai morrer, o profeta chegou. Por que morramos? O assim diz o Senhor chegou. O profeta tem chegado. Não mais morrerás. A farinha da panela não acabará. O azeite também não acabará. Por quê? Porque o assim diz o Senhor chegou para ela também. E na mesma mensagem ainda, parágrafo 132, a seca espiritual. E às vezes nós temos uma mensagem como esta e nos perguntamos: por que isto? Tantas igrejas grandes, igreja com milhões e milhões de seguidores, de pessoas, e eles não têm o conhecimento desta palavra. Eles foram cegados, mas os nossos olhos foram abertos. Aí você diz: por que a mensagem não sai nesses grandes lugares, nestas grandes cruzadas,
como entre as denominações? Aí o profeta fala, não é alimento deles. Irmãos, não é alimento deles, é nosso. É nosso. Nós deveríamos dar mais valor nisso, irmão. É nosso. Não é alimento da igreja, que é assim se chama. Esse é alimento da noiva. Esse alimento é da noiva. É alimento espiritual a seu tempo. É o maná da hora. Irmão, todo dia que você pegar a mensagem, Deus vai te dar alguma coisa. Seja ela qual for. Você vai pegar uma mensagem de 65, de 59, você vai pegar aquela mensagem, vai ter alguma coisa para você. É maná da hora. É o alimento espiritual a seu tempo. É alimento da noiva. E se você é noiva, você recebe esse alimento. Isto lhe causaria mal-estar. É a mensagem daquele irmão que deu a mensagem nas asas de uma pomba branca, né? Para aquele irmão, e o irmão falou assim, eu não quero essa mensagem não, rapaz, essa mensagem só me chama de corvo. Vamos falar o português do paraense, só me chama de urubu. E o irmão deu um glória a Deus e falou, ei, glórias a Deus. Essa mensagem só me chama de pombo, irmão. Só me chama de águia. É pesado demais para eles, está vendo? Falar que existe um profeta em nossa era é pesado demais para eles. Mas para os filhos é pão da vida. É Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é alimentos para eles, irmãos. E se você está tendo o privilégio de estar sendo alimentado por este alimento de noiva, da noiva, dê valor a este alimento. Chegará uma hora que esta mensagem não poderá mais ser distribuída, as portas dos tabernáculos serão fechadas. Eu vou correr na internet, estava falando com o irmão William, todos esses sites de pregação vão ser tirados do ar. Tudo isso vai ser confiscado. Quando não houver mais jeito, irmão, Deus terá uma saída. Deus sempre tem uma saída para os seus. Não importa se Ele manda um anjo para resolver o problema para você. Não importa a maneira que Ele age para resolver o seu problema. E muitas das vezes Ele vem, como foi com os 3 jovens hebreus. Basta você marcar uma conferência com Ele. E Ele vem ter esta reunião contigo. Quando Elias chegou na casa da viúva, ela achou que aquele ali seria a última comida que ela fosse comer. E aquela ali foi a melhor das comidas, dos alimentos que ela já pôde se alimentar. Foi um novo começo para aquela viúva. E quando esta mensagem chegou para nós, irmãos, foi um novo começo para nossas vidas. Esquecendo das coisas que para trás ficam. E avançando para o alvo, que é Cristo Jesus. Quando Lázaro já tinha terminado a sua passagem aqui na terra, pelos olhos humanos, pelos olhos de Maria, pelos olhos de suas irmãs, dos seus amigos, tudo já tinha terminado. Mas Jesus chegou. Mas Jesus chegou, irmãos. E aonde Jesus chega, ali há vida. Aonde Jesus chega, ali há a solução dos problemas. Ali há a restauração. Quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro,
O profeta fala que já havia 4 dias que ele tinha morrido, já estava se decompondo, as carnes já tinham caído. Mas quando Jesus chega com assim diz o Senhor, para as nossas vidas ali há restauração. O profeta chega com assim diz o Senhor. O Deus chega e fala: sai para fora, Lázaro. Quando Jesus chega, irmão, tudo é restaurado. O elo fraco fica forte porque é restaurado. O problema fica resolvido. Se ele foi capaz de salvar a sua alma, ele não é capaz de curar o seu corpo? E aí podemos dizer, como Jó falou, irmãos: o meu Redentor vive. E se você pode dizer esta manhã: o meu Redentor vive, é porque o assim diz o Senhor chegou para você. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus nos conserve nesta graça. No nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Milton. Que Deus abençoe o Senhor. Deus te abençoe. Amém, amém. Graças a Deus. Amém. Só vou pedir uma coisa: de noite, à noite não pode faltar ninguém e tem que vir mais. Amém? Amém, amém. Eles tinham religião de sobra. Destaque da escola aqui. Só não tinham lugar para a palavra. Mas aqui tem, amém? A palavra aqui é absoluta. Estamos no que é verdadeiro. Vamos nos colocar de pé. Só não pode faltar ninguém à noite e tem que vir mais alguém. Veja bem, não pode faltar ninguém e tem que vir mais alguém. Amém? Aleluia. Vamos orar, agradecendo a Deus, porque Deus tem sido tão bom conosco, Senhor. Tão bom. É nós que somos preguiçosos. Preguiçosos. Mas a vitória é nossa. A cura é nossa. Aleluia. A vida eterna é nossa. A vida eterna é Deus. E Ele está em nós. Então temos vida e vida eterna. Inclinemos nossas cabeças. Aleluias. Levante uma de suas mãos em agradecimento a Deus. Grandioso Deus, eterno Pai celestial, a graça maravilhosa, Senhor, tem tomado lugar nas vidas do teu povo, do teu pequeno rebanho, Senhor. E este manar espiritual, alimento da alma, tem vindo no tempo certo, em tempo oportuno, quando a viúva estava a ponto de morrer de fome. O Senhor enviou a sua palavra, o Senhor enviou, assim diz o Senhor, e nesta era também, Senhor, quando tudo estava enredado em credos e denominações, o Senhor enviou a mensagem, o alimento espiritual ao seu devido tempo, e tem nos achado, tem nos encontrado, tem nos unido, tem nos sustentado e nos alimentado. E agora, Senhor, precisamos da cura da alma, precisamos da cura do corpo, e o Senhor tem tudo isto para nos dar. Teu profeta diz: é somente crer, tudo é possível. E nós cremos nesta manhã, e que o Senhor dá para o teu povo o que cada um está precisando, Senhor, necessitando. Pode ter alguém como aquela viúva, Senhor, que o Senhor sustenta nesta hora, ó Deus, com o pão do céu. Pois nós oramos pedindo, ó Pai, que esta unção permaneça sobre este teu servo Moefraim.
e que o Senhor conduza os seus negócios, ó Deus, na tua graça, Senhor, os seus planos que possam ser ordenados pelo Senhor. Nós oramos e te agradecemos, pedimos à noite também companheirismo ao redor da palavra, em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Deus os abençoe, irmãos, abençoe um ao outro, reparte essa bênção uns com os outros, e até às 6h30, quando estaremos de volta aqui para glorificar o nome do nosso Senhor. Amém.